Muito boa noite a todos, graça e paz, você que está no online. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês e eu quero te fazer uma pergunta. Quantos estão felizes por ter vindo aqui na igreja hoje? Isso, irmão, maravilha. Hoje eu não vou falar que você vai ficar feliz, você já está. Amém? Por ter vindo até a igreja. Nós vamos falar hoje sobre a última palavra da nossa série, sobre conquistando pela fé. Nós vamos falar hoje sobre a fé que traz refrigério. Amém? E eu queria primeiramente só lembrar a todos vocês a última palavra que eu ministrei, que foi sobre abandonar a fé. E eu falei aqui sobre o texto de Romanos 1,17, que fala sobre a fé que vem por meio da justiça. E o texto diz que o justo viverá por fé. Amém? E eu estava lendo, gente, e lendo, e mexendo num livro que eu tenho lá em casa, que esse livro ele é uma enciclopédia que fala quem é quem na Bíblia. E eu descobri Paulo, sempre Paulo usando esse texto para falar de uma fé do princípio ou do início ao fim. Olha que coisa maravilhosa. Preste atenção em mim, não na chuva. Preste atenção. Quantos aqui estão passando por alguma pressão? Quem aqui está passando por alguma pressão financeira, emoção, saúde? Quem está? Deixa eu falar então. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida aqui. Levanta a tua mão. Do início ao fim dessa pressão, a tua fé é suficiente para te dar vitória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é poderoso. O evangelho é revelado por justiça e fé, e o justo vive por fé. Amém? Então do início ao fim dessa batalha, a sua fé vai agir. Amém? Deus é maravilhoso. Queridos, abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 3, no livro de Atos, verso 19. O texto diz assim, eu quero ler na versão de todos. O texto diz assim no versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Feche teus olhos um minutinho. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. E oramos, Senhor, nessa noite, pedindo, edifica-nos, fala aos nossos corações, por meio da tua palavra. Nós queremos ouvir, ó Deus, e aprender, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Esse tema que eu vou falar, que é refrigério, e falando sobre a fé que traz refrigério, o apóstolo Pedro, ou Pedro, que a gente conhece como discípulo teimoso, é um discípulo teimoso, foi só um discípulo teimoso. Ele tem dois sermões que ele arrebenta. Os dois sermões que estão em Atos 2 e em Atos 3, Pedro é o protagonista. Pedro é o pregador que está convertendo 3 mil almas numa pregação, 5 mil almas na outra pregação. E Pedro está falando, queridos, sobre refrigério nessas pregações. Ele está falando sobre o Cristo que traz o refrigério, que traz a salvação, que traz o perdão. E Pedro tem dois sermões impactantes dele, que são o sermão das 3 mil almas e das 5 mil almas. E olha que interessante isso aqui, que eu quero passar para vocês. O refrigério, preste atenção, é consequência de arrependimento. E eu entendo aqui que quando Pedro está ministrando esses sermões ali que ele ministrou, e ele levou 3 mil almas a se converterem, a receberem Jesus, e 5 mil almas a se converterem e receberem Jesus, Pedro está trazendo para aquele povo um refrigério.
Pedro está iniciando aquele povo na fé, a fé no Evangelho, que opera do início ao fim. E Pedro está ensinando para eles o primeiro passo: arrependei-vos. O texto diz que Pedro fala assim, no 19 de Atos: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós nos convertemos em arrependimento a Deus, nós temos os pecados cancelados. Olha que coisa maravilhosa. Quantos aqui querem ter pecados cancelados? A palavra de Deus está falando que a fé que você tem, você que está aqui hoje, a fé que te trouxe aqui, ela, do início ao fim, ela gera esse refrigério, ela gera essa certeza. Qual a certeza, pastor? Que você vai conseguir caminhar, avançar na sua conversão. Preste atenção, muitas vezes nós pensamos que conversão está ligado a chegar na igreja pronto, sou santo, deu, chegou na igreja é santo. Não, a igreja você pode vir como você pode vir como está. Então você chega na igreja, você chega até Jesus, você recebe a palavra de Deus. E eu quero que você entenda, muita gente não entende o conceito, ou entende, melhor dizendo, o conceito de arrependimento. Muita gente entende o conceito de se arrepender, mas não se arrepende. Ela está acostumada com o pecado. Então ela acha que o pecado dela, ou a prática do pecado dela, não é um erro. Ela continua errando. E nós, para receber refrigério, nós precisamos nos livrar do pecado. Nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo a palavra de Deus, para que nós possamos nos livrar do pecado. Então, como que eu faço isso, pastor? Através da fé, que ela vai gerar refrigério. Olha que interessante, a fé que Jesus propõe e que Ele te chama como tu estás para viver, é ela que vai te condicionar a viver o refrigério. Porque o que é o refrigério? O refrigério é o entendimento do que o que eu estou praticando é errado, é a compreensão. Eu compreendo que isso que eu estou praticando é pecado. Quando eu tenho compreensão, eu paro de praticar. Por quê? Porque a fé que é do início ao fim está me sustentando, está sendo a base para que eu possa ser refrigerado pelo Senhor e pela sua palavra. Preste atenção, à medida que eu e você conhecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos convence, e Ele faz crescer dentro de nós a fé que produz o refrigério. Então nós precisamos nos aproximar de Deus para viver essa fé que traz o refrigério. O processo ele é paulatino. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Quando nós encontramos com o Evangelho, a partir daí, o processo de conversão inicia. Olha que coisa interessante. Quando Pedro, ele pregou e aquelas 3.000 almas receberam Jesus, essas 3.000 almas, gente, iniciaram o processo. E este povo, ele estava tão sofrido que o relato de Pedro é: arrependei-vos, porque vocês estão vivendo assim, sofrendo debaixo de sofrimento, porque vocês não se arrependem, porque vocês não reconhecem o Cordeiro, porque vocês não reconhecem a Cristo. Então arrependei-vos para que vocês sejam refrigerados. O que é o refrigério? Descanso. O que é o refrigério, pastor? É um descanso, é quando você é aliviado da guerra. Eu falei aqui, quantas pessoas estão debaixo de pressão? Você levantou a mão. Esse refrigério, ele vem no exato momento que você está na tensão, que você está sob pressão,
pressão de um pecado, pressão de um erro, pressão de um empreendimento, pressão nas emoções, pressão dentro de casa. Esse refrigério, quando você tem fé para avançar, ele chega para refrigerar a tua alma, a tua mente. A fé, sendo a base, ela faz você suportar e dar a volta por cima. Mas esse refrigério, queridos, ele vem quando nós reconhecemos o processo. Arrependimento e conversão envolve 3 coisas. Vamos lá. Primeiro, mudança na maneira de pensar. Preste atenção em mim. Por que mudança na maneira de pensar, pastor? Se a pessoa que continua crendo que seus pecados não são coisas erradas, isso significa que ela não se arrependeu de verdade. Meu irmão, eu vou falar algo para ti aqui muito forte. E eu acho que nós todos, eu tenho certeza que nós todos devemos atentar para isso. Se você não muda a sua maneira de pensar ou de sentir, né? Se você não muda aqui, ó, na mente não de mentira, mente aqui, ó, cerebelo, psique. Se você não muda, se você não obedece o seu líder, você não obedece a Deus. Isso aqui é algo assim, ó, gente, avassalador. Alguém pergunta para mim assim: o que eu preciso mudar? Tu precisa mudar a maneira que tu pensa que a tua desobediência está certa. Está errado, meu irmão. O que fez o homem cair no Éden foi a quem pode me ajudar? Foi a desobediência. Todo o mal, gente, do universo está na desobediência. É o ponto de partida. E aqui eu estou trazendo para você que arrependimento e conversão envolve mudar a maneira de pensar. Eu creio que a minha desobediência é porque eu não sei falar o quê. Eu só sei dizer para vocês que é melhor obedecer do que sacrificar. Olha que interessante, isso significa que ela não se arrependeu. Deixa eu falar algo para você. Por que o processo do refrigério, e por que o apóstolo Pedro está chamando nós ao arrependimento? Porque é um processo. Você não chega na igreja obedecendo, não fica chateado, tá bom? Você não chega na igreja obedecendo. E se você veio de uma igreja que não discipula, você não vai obedecer a ninguém. Porque você é acostumado nessas igrejas neo-cristã, pseudo-cristã, que não discipula. E eu vou fazer uma pergunta, 3 perguntas para vocês, cristãos do século 21, que querem ser refrigerados e viver, gozar dessa fé, que do início ao fim vai te sustentar até o dia da tua salvação, até o dia que tu encontrar com o Senhor. Eu quero te fazer 3 perguntas. Primeiro, para os casados: você é cristão? Sim. Você é marido de uma mulher só? Segunda pergunta para você, igreja: você é discipulado? Terceira pergunta: você tem uma igreja que você serve? Se você encontrar um cristão capaz de te responder essas 3 perguntas, ele tem condições de avançar na fé e ser refrigerado por Deus. Se você não encontrar, meu irmão, essa pessoa, ela está no processo. O processo eu amo falar sobre Pedro, e eu me converto com Pedro, eu me converto com Timóteo cada dia, porque ele fala na Tora: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados seus pecados. Pedro está dando uma condição aqui: você quer ter pecado cancelado? Arrependei-vos. A condicional do texto é: se você quer cancelar a maldade, se você quer cancelar esse sentimento ruim, se você quer destruir, a minha esposa falou aqui de tristeza, se você quer dissipar a tristeza, arrependei-vos. E esse pecado da desobediência, da tristeza, porque a desobediência gera tristeza, a desobediência gera depressão, a desobediência gera fuga, a desobediência gera amargura, a desobediência gera o mal em ação. Queridos, não tem como eu obedecer a palavra se eu creio que o que eu estou fazendo está certo. Querido, vamos por aqui, a palavra está dizendo isso e isso, e nós precisamos tomar essa decisão. O cara fala: não, eu quero fazer isso.
Amigo, deixa eu falar para você, fica na outra fila do processo. Ninguém tem que ser excluído do corpo ou da igreja, como eu já falei aqui, porque está no processo. Só que eu quero pedir algo para você: entenda aonde você está. Aonde você, qual é o degrau que você está? Não brinca com fogo, meu irmão. A Bíblia diz que o diabo, no livro de Pedro, ele anda ao derredor como um leão bramando, buscando a quem possa devorar. Quem é que ele está buscando a devorar? Quem não está protegido, ou quem não tem a fé que sustenta do início ao fim. E ele não é um leão. O que é mais interessante é que o diabo não é o leão. O leão é o leão da tribo de Judá, mas ele imita um leão. Por quê que ele imita um leão? Porque quem pensa que o seu pecado não é errado, acredita que o diabo é o leão. Porque quem tem uma mente errada a respeito de Deus e da sua palavra, ele é enganado pelo diabo. A palavra de Deus, queridos, segundo ponto, mudança na maneira de sentir, ou seja, emoções. Ela deve sentir que as coisas que faz são erradas. Mudança no sentir. Eu sei que eu estou errado, mas eu estou no processo. Amém ou não amém? Eu sei que eu estou errado, pastor, mas eu estou no processo. Por que você está no processo? Porque você tem fé. Preste atenção. Por isso que eu falei aqui, a fé, meu Deus, isso aqui é muito forte. O evangelho, vamos lá, volta a fita. Ó, a justiça do evangelho, meu Deus, é o que sustenta a fé. Ei, olha para mim, é o evangelho que sustenta a fé. Então você precisa conhecer a palavra para sentir na sua alma que você está errado ao desobedecer a palavra e a Deus e a sua liderança. Você precisa sentir: não, eu estou fazendo errado, eu sei que estou errado, mas é que eu sou cabeção. E eu quero te trazer uma experiência muito legal. Quem aqui é um cara de temperamento forte que nem eu? Eu tenho um temperamento forte. Quantas vezes eu erro por causa do meu temperamento? E eu tenho que falar: Senhor, eu sei que eu estou errado, me perdoa, eu me arrependo. Eu sei, eu sinto, Senhor. É assim, ó, eu faço errado e já... Ah, meu Deus, olha por que eu fui... Aí tu fica apavorado. A mente, você tem já a maneira de sentir, você já sabe que foi o teu temperamento, as tuas emoções que te levou a errar. Então você faz o quê? Você se arrepende e muda. Ó, tá subindo o refrigério. Ó, a tua fé te sustentando e o nível do refrigério está subindo. Agora eu já sei discernir que eu tenho que arrepender. Glória a Deus, pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia, o evangelho é poder. Terceiro ponto, mudança no coração. Gente, isso aqui é o que eu falo. Eu preciso de homens junto comigo, ponta firme. Eu não preciso de homem babaca. Eu não preciso de homem frouxo. Eu preciso de homem ponta firme. Eu estou vivendo tudo isso aí, pastor, mas eu estou no processo. Eu estou em Cristo e eu vou arregaçar. Eu vou vencer esse pecado. É quando alguém bate no peito e ruge de verdade. Fala: eu não aguento esse pecado dentro de mim. Parece que é maior que eu, mas não é. Eu vou vencer. Você sabe, você tem ciência. Então faça uma mudança. Decisão firme e permanente de não praticar mais o que você compreendeu ser errado. Quando você errou, você compreendeu. Então agora no seu coração você confessa.
e você, no seu coração você crê, usa a sua fé, e com a sua boca você confessa o pecado, e diz: eu não aceito mais cometer esse erro, eu quero ser perdoado. Chama o teu líder, chama o teu pastor. Tiago diz: confesse os seus pecados uns aos outros e sejam liberados. Ei, Pedro está falando: confesse o seu pecado e ele será cancelado. Ei, seja refrigerado pelo Senhor. A palavra de Deus, queridos, é maravilhosa. E eu fico imaginando, não vocês são muito santos, mas eu, do jeito que eu sou, se Deus não fosse um Deus de processo, eu não seria cristão nem pastor. Deus ia falar: esse aí revoltado, vai embora, não quero ele não, ele vai estragar com a minha igreja, ele vai machucar a minha igreja, ele vai ofender a minha igreja. Deus ia pegar e ia fazer o que comigo? Me reprovar, ia me jogar na lata do lixo. Mas o Deus que você serve não conhece a lata do lixo. Ele conhece o lugar de alegria e de vida abundante que Ele gerou, Ele formou para que eu e você vivamos. Deus não tem para mim e para você a lata do lixo. Preste atenção, Pedro diz o seguinte, que o arrependimento produz remissão. Ei, caminho de remissão, é o caminho da remissão que eu gosto de ensinar. Você precisa compreender. Sabe que a maioria das pessoas, elas estão paradas aqui, ó, bem aqui, bem aqui. Muitas pessoas vivem uma vida de opressão e miséria, porque desconhece o poder remidor do sangue de Jesus. As pessoas aí fora estão sofrendo, vivem uma vida de miséria. E eu concordo quando as instituições, quando a política brasileira, ela faz merchandagem em cima da miséria. Eu concordo, sabe por quê? Porque as pessoas estão afastadas de Deus, estão distantes de Deus, e a palavra é: arrependei-vos, e os pecados como miséria, como sofrimento, como tristeza, como família disfuncional, será cancelado. A palavra é: arrependei-vos. Preste atenção, o texto segue dizendo, Deus é maravilhoso, queridos. O verso 20 diz assim: a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. O texto fala ainda de Atos 3, o capítulo 3, o verso 20, a parte B do versículo: e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Amém ou não amém? Amém ou não amém, igreja? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Vocês não estão entendendo o que eu estou pregando. Acho que a chuva está atrapalhando. Vocês não estão entendendo. O Cristo, que o sangue foi derramado para remir os teus pecados, Ele foi designado para você. O que você está esperando para ser alguém que é refrigerado pela fé? O que você está esperando para subir o nível? Eu descobri, e eu estou muito atônito, a fé vai me sustentar do início ao fim de todas as coisas. A fé, por isso que eu adoro pressão. Não pense que só você está debaixo de pressão. Eu estou hoje debaixo de muita pressão. Por exemplo, eu estou hoje debaixo de uma pressão que você não entende. Eu estou debaixo de uma pressão de 100 mil reais. Não quero saber dessa coisa de pressão de dinheiro. Pois é, meu irmão, eu estou debaixo dessa pressão. E aí? Vai ficar triste? Vou ficar triste agora. Eu vou lutar. A fé que eu tenho em Cristo Jesus me sustenta do início da pressão até a conquista dos 100 mil reais. Amém? A fé que eu tenho, ela tem os pontos que Deus vem e me refrigera. Ele fala: calma, filha,
Está todo mundo achando que tu é doido, mas eu acredito em ti. Querido, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para ti: eu te escolhi, eu acredito em ti. Eu quero que você que é líder preste atenção aqui em mim. Preste atenção, não se diminua. Luiz, você está à frente da igreja da Restinga. Tu não tem ideia, Carol, vocês que estão lá, o que Deus colocou dentro de vocês. Talvez vocês não estão suportando, talvez vocês tenham ficado ansiosos. É porque o que Deus colocou dentro de vocês é poder. E é poder, não é poder de poderzinho, é dunamis. É uma explosão. Por isso talvez você ainda tem algumas coisas para você olhar e compreender que você está fazendo errado e se arrepender, para explodir o poder de Deus que está sobre ti. Ei, pegue a tua Bíblia e vá para o teu quarto e clame por refrigério. Diga: Senhor, eu tenho fé para ser refrigerado. Eu tenho fé para fazer passar essa pressão, para fazer passar essa dor. Eu tenho fé para permanecer. A fé, queridos, que te dá a condição de ser refrigerado, é porque é óbvio que você já pensou várias vezes em desistir. É óbvio que você já fazia: claro, pastor, que eu queria ter uma empresa, mas eu não tenho. É claro, pastor, que eu queria deixar de ser promíscuo, mas eu sou levado, eu sou, como é que se diz? Eu sou libidinoso, eu sou linfomaníaco. Irmão, a fé é tão poderosa que ela cura o linfomaníaco, ela cancela a linfomania. A fé: pastor, eu queria tanto ser líder de célula, mas eu não consigo, mas eu não dou conta, porque eu só fico errando. A fé traz o refrigério para te levar a compreender e a desistir desse erro e ser um líder de célula. Pastor, mas eu queria tanto ter uma empresa, ser mega empresário, mas eu não tenho de onde tirar. Minha família era pobre, eu sou pobre de maré. Queridos, eu não estou te perguntando o que você tem, eu estou perguntando o tamanho da sua fé. Se você tem fé, você não precisa ter nada, você só precisa iniciar crendo no Senhor e fazendo o projeto e avançando. Pisa, Deus coloca o chão, avança, permanece firme na decisão e Deus abre as portas. Em nome de Jesus, não é você que tem alguma coisa, mas é o Criador do universo que vai escancarar as portas, vai fazer o universo conspirar em teu favor. Mas você precisa tomar uma decisão. Qual decisão? Fé. Sustenta a fé. Levanta a sua mão direita comigo e diga: a fé exige de mim arrependimento. É isso. A fé exige de mim arrependimento. Preste atenção. Aqui tem um detalhe importante que quero falar com você. A presença de Deus, ela vem, como diz o texto, a fim que você receba tempos de refrigério. O versículo 20. Refrigério, porém, é a consequência de arrependimento. E aqui entra uma coisa chamada lei da semeadura. Eu quero ser refrigerado. Ei, pastor, muita pressão, muita tristeza. Eu estou com sentimento de desistir. Eu sinto de noite dentro de casa uns calafrios. Eu perco o sono. Eu estou inquieto. Eu vou tomar Rivotril. Eu vou tomar, como é que é? Clonazepam. Eu vou me chapar. Queridos, preste atenção. Preste atenção. Atos, preste atenção. Determinado ponto, momento, Jesus fala de um momento muito interessante no livro de Atos, quando ele fala aos discípulos para ficar em Jerusalém, até que ele desça com o Espírito sobre todos. Queridos, preste atenção aqui. O tempo Kairos e o tempo Cronos. Meu Deus. Quando você tem a fé que te sustenta do início ao fim, e você tem conquistado o refrigério de Deus,
quando o Senhor falar para ti, espera, você vai esperar. Olha para mim, é fração de segundos. O que você está esperando há 10 anos pode acontecer em 10 segundos. O kairos de Deus não é o cronos do teu relógio, do teu mês, da tua semana, do teu dia. O kairos de Deus ali, queridos, quando ele falou esperar em Jerusalém, quando aqueles discípulos foram embora, foi minutos e desceu o Espírito naquele lugar, e eles estavam indo embora. Irmãos, você não pode desistir. Aquele que tem fé não retrocede. Aquele que tem fé avança. Aquele que tem fé se esforça. Aquele que tem fé tem uma decisão firme. O pecado vai para os quitos dos infernos. Você precisa usar a sua fé. Preste atenção. Eu caí, pastor. Levanta. Levanta. Levanta e se arrepende. Pastor, eu caí, agora não tenho mais fé. O tempo de Deus é fração de segundos. O teu tempo é anos. Faz 3 anos que eu estou na igreja, eu não arrumo um namorado, eu não aguento mais o fisiológico, eu estou me masturbando. Irmão, e aí, irmão? Estou sujo. Quanto tempo tu levou a fazer isso? 3 anos. Então é o seguinte, e quanto tempo foi que tu teve de prazer? 2 minutos. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos arrepender, porque em 2 minutos Deus pode cancelar esses pecados. Ah, pastor, queridos, não vem contar para mim, sabe o que é isso? É falta de ter o que fazer. Quando nós temos tempo para ficar pecando e errando no mesmo erro, é falta de ter o que fazer. Vai rachar uma lenha, vai arrumar um serviço, uma escola, uma faculdade para te fazer, que tu não vai ter tempo de fazer isso. Vai arrumar o que fazer, que tu não vai ter tempo de falar mal do irmão. Terça-feira passada aqui, eu estava aqui estudando, trabalhando, pregando, ganhando almas, avançando, levando gente para o centro de recuperação. A minha mente estava... Aí chega o presidente aqui da Câmara. Falei, agora que eu vou mesmo não falar nada com nada. Quando tu tem o que fazer, tu não tem tempo. Tu pode até devanear, mas tu não tem tempo para pecar. Agora quem tem tempo para pecar, aponta e diz, ah lá, o fulano errando. Ah lá, o ciclano falou aquilo que ele falou, está errado. Porque eu sou conhecedor. Tu é conhecedor do que, irmão? Quando tu morrer, nós vamos comprar 2 caixões, um para a tua língua e outro para o corpo. Preste atenção, meu irmão. Deus tem para nós, Ele sempre tem para nós esse refrigério que leva você a compreender que você está errado e mudar as suas atitudes. Fala, eu não quero mais isso, eu não preciso disso. Por quê? Porque eu vou achar o que fazer. Eu vou trabalhar, mas trabalhar de verdade. Amém? Não vem com conversinha que eu vou para lá tomar cafezinho. Não, o dono da empresa não toma café, rapaz. Tu quer tomar café? Vou ensinar um negócio para você. Fé para iniciar e terminar com a vitória. Você precisa ser forte e corajoso para resistir o café. Não estou ainda à altura desse café, mas chefe, eu vou chegar. Pega tuas coisas e vai trabalhar. Trabalha, produz, semente, semeadura, trabalha. Outro exemplo, eu tenho uma célula, não tem ninguém na célula. Ai, pobre de mim, todo mundo me acha feio. De fato você é feio, mas o Espírito Santo vai te ajudar, tá? Mas fica tranquilo. Aí eu tenho uma célula vazia. Ai, não vem ninguém, eu vou orar. Já orou, irmão? Já. Então agora sai de dentro de casa e vai trabalhar. O que é isso, pastor? Vai ganhar almas. Vai na rua,
vai a campo, vai conhecer as pessoas, vai falar, vai orar, vai ministrar o amor, o poder, a unção, a cura, a libertação sobre as pessoas. Na empresa, pastor, eu chego lá, eu vejo que tem um café lá diferenciado, e eu chego e já vou tomar um café. Não, chega e vai trabalhar. Depois, quando você alcançar estatura de gente idônea e responsável, você toma o café. Tem gente que não sabe que está aquém, não sabe se está aquém ou se está além, ele não sabe. E aí o cara, a pessoa que está trabalhando fala assim: chegou ontem aí esse miserável, e está fazendo toda essa pompa aí, vai ser reprovado. Irmãos, o refrigério é um nível que vai subindo, vai subindo, vai subindo, até você ser aprovado. Quando Deus nos refrigera, quando nós tomamos a atitude de lançar a boa semente e trabalhar para que essa semente dê os frutos e colher essa semeadura com alegria, é porque nós tomamos a atitude de não vivermos mais, ou de não cometermos mais pecados para viver no sofrimento. Se você quer viver a vida que Deus conquistou para você por meio da entrega de Jesus na cruz, você precisa abandonar paulatinamente os pecados. Eu concordo, irmão, obviamente que nós não somos perfeitos, mas você pode cair numa nova armadilha, mas cair no mesmo pecado, irmão, você não mudou, você não converteu, você não se arrependeu, você fez de conta. E isso tem te gerado uma fé rasa. A tua fé é mequetrefe, como diz o Bispo Luiz. Aí, gente, olha o que eu descobri aqui. Isso aqui é terrível. Tu entra para dentro de uma igreja com um monte de gente nessa fé. Pode chamar o Luiz, pode chamar o Jorlan, chama a Carol com a voz mais linda do Rio Grande do Sul. Não vem o Espírito Santo. O Espírito Santo fala: Carolzinha, te amo, mas eu não estou aí não. Carol, eu amo a tua vida. E a propósito, eu queria que tu saísse daí, porque eu amo estar contigo. Quem já ouviu o Espírito Santo falar isso para ti? Sai daí porque eu amo estar contigo, e aonde tu está eu não posso entrar. Quando a sua fé não cresce, quando você não alcança o refrigério, você pode estar sentado aqui nessa igreja vazio e impedindo as orações subir, desacreditado. E a igreja, quando se deixa ser levada por isso, vai apostatando, vai se abaixando. O pastor vira alvo de pessoas mal intencionadas. Aquelas pessoas cultivam diariamente pensamentos errados por conta das suas atitudes, mas mentem que têm fé. Eu vou dar uma ideia para vocês todos aqui. Não devia fazer isso. Deixa eu fazer uma pergunta até para mim poder falar. Quantos aqui acham que eu falo demais sobre relacionamento, família, sobre os jovens? Quantos acham que pastor está demais, chega menos para ti? Levanta a mão. Pode ser sincero. Amém? Vocês deu oportunidade. Deu oportunidade. Então eu vou falar. Você que está procurando namorado, varão ou a vareta. Qual foi as 3 perguntas que eu fiz no início aqui? Quem sabe repetir as 3 perguntas? Vem cá, Débora. Eu te ajudo. Não vou deixar tu sozinha. Vem aqui. Não, eu te ajudo. Vem aqui, eu te ajudo. Tu é uma bênção. É óbvio que eu vou te ajudar, claro. Não vou deixar tu também. Não vou deixar tu passar sozinha essa vergonha. Vamos passar junto. Vamos lá, diz aí. Só lembro dessa, pastor. Qual tu lembra? Tá, fala a tua. Fala então. Se ele é homem de uma mulher só. A segunda, se tu é discipulado. Lembrou a terceira? A terceira é se tu tem uma igreja que tu serve.
Amém? Obrigado, Deus. Olha o silêncio da morte. Acabou. Fala, tá mentindo. Tu não é cristão nada. Tu é um cara que é incrédulo. O que é incrédulo? Aquele que crê em tudo. Aquele que tem dentro dele uma crença. Eu creio, vou lá na igreja pegar a benção. Irmão? Então vai. Está no processo. Aí você faz o quê? Irmãs, irmãos, bota ele na fila do processo. Amém? Ei, que se eu te falar, revisão de vidas. Bota ele na fila do processo, irmão. Luta as tuas guerras. Ora com força. Fala, está na fila, agora vai dar. Não descarta. Não estou falando aqui, ninguém é descartável. Não descarta, mas bota na fila do processo e espera a aprovação. A fé que ele tem vai fazer o refrigério subir. E ele vai compreender que está errado. E vai fazer o quê? Do revisão de vida ele vai para o Instituto Vencedor. Do Instituto de Vencedor ele vai para onde? Vai para a célula. Aí chega na célula e fala, eu quero ser o líder. Não, calma também, que está muito afobado. Vai ser o líder em treinamento. É isso aí mesmo, vambora. Aí o cara chega no gás e vai passar por alguns irmãos que estão na igreja. Sabe? O irmão liso, ninguém me pega não. Ninguém me pega porque eu sou A bala vem por baixo eu pulo, se vem por cima eu me abaixo, se vem do lado eu danço. É ou não é verdade? E a culpa é do Luiz, que é o líder. Lembre-se de não ser radical somente, mas de se arrepender genuinamente. Amém, gente? Nós somos radicais com os outros, mas não nos arrependemos genuinamente. Bota o irmão na fila do processo, ainda que a fé dele seja do tamanho de um grão de mostarda. Eu gosto dessa expressão. Deus vai fazer crescer. E sabe qual que é a oportunidade dessa pessoa? Sabe qual que é a necessidade dessa pessoa? É alguém com muita fé para impartir um pouquinho de refrigério para ela avançar. Não é porque ele está só de malandragem, não é porque ele está só usado pelos demônios, não, é porque ele precisa de refrigério para botar o nariz para fora d'água e respirar e começar a caminhar numa vida de fé crescente. Arrependimento traz refrigério para você. Você não precisa continuar escravizado pelos seus erros. Você pode buscar o refrigério através da fé e ter os seus pecados cancelados. Jesus, como diz um pregador famoso, é lindo. Jesus é maravilhoso, gente. Jesus não é homem para mentir. Jesus não está preocupado que tu é prostituto, que tu é drogado. Jesus está preocupado em refrigerar a tua alma e fazer com que tu olhe para Ele e se relacione com Ele. Essa é a preocupação de Jesus com a humanidade. O refrigério que a fé traz é para que você seja abençoado e não escravizado. Preste atenção. Você pode estar pensando agora aqui, pastor, mas o senhor não sabe o meu pecado. Querido, sabe qual que é o problema? Que você não aceita o refrigério? É porque você acha que Deus não é suficiente para cancelar esse pecado. Você acha que o pecado que você comete é impossível, mas o apóstolo Pedro está falando, queridos, se você se arrepender como esse homem, eu vou cancelar esse pecado. Queridos, Deus é maravilhoso. Preste atenção aqui no que eu quero te falar. O que é natural você dá conta, o que é espiritual, Deus tem a resposta. Preste atenção, esse refrigério vai fazer você buscar Deus, mas não abusar da graça de Deus. Quando eu vi o arrependimento desse cara, eu decidi lutar com ele. Eu não sei como, gente. Pastor, eu não sei como lutar.
Mas eu vou lutar com essa pessoa que está arrependida genuinamente, e vou dizer para ele: confessa isso, pague o preço que tiver que pagar, mas seja livre, seja remido pelo poder do sangue de Jesus. Seja um homem nascido de novo, ainda que te custe tudo, nasça de novo em Cristo. O problema é que nós não estamos dispostos, meus irmãos, a praticar a fé que cura, que cancela pecado, que salva. Preste atenção: se você de fato encontrar Jesus, você não vai continuar pecando. Gálatas 5,16, eu estou falando disso faz muito tempo. Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Fique de pé no seu lugar, nós vamos encerrar. Eu quero ler Romanos 8. Eu vou ler alguns versículos aqui. O texto diz assim, preste atenção aqui: você que quer ser refrigerado através da sua fé. Ah, meu irmão, há uma fé em ti, ainda que do tamanho de um grão de mostarda. Você vai precisar exercer essa fé para receber refrigério e crescer na fé. A sua fé vai dar resultados de justiça. A tua fé vai dar resultados de conquistas extraordinárias, porque o refrigério vai subir. E ao mesmo tempo que o refrigério vai subindo, a tua fé vai subindo, porque você tem a capacidade de se arrepender. E o texto diz de Romanos 8: pois agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, vamos voltar no início. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade. E eu quero ler o 11, que diz assim, o versículo 11 vai dizer assim, deixa eu achar ele aqui: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Levante as suas mãos e peça para o Senhor. Peça agora para o Senhor no seu lugar fé para receber o refrigério dos céus, para compreender e se arrepender, para lutar contra aquilo que é contrário ao Espírito. Vamos, queridos, abra a sua boca, fale com o Senhor. Dá tempo, dá tempo. O tempo que nós temos é Cronos, mas o Kairos, ele foge à dimensão temporal, é atemporal.
Talvez você está toda uma vida vivendo uma fé rasa e pecando, cometendo os mesmos erros todos os dias. Mas hoje o apóstolo Pedro, por meio da palavra inspirada pelo Senhor, diz a você: arrependei-vos e convertei-vos para que os seus pecados sejam cancelados. A palavra está dizendo para mim e para você: seja agora refrigerado pelo Espírito ao se arrepender. Jesus vai cancelar os seus pecados. Ei, preste atenção, os céus estão abertos agora, e é necessário que você se arrependa, para que você receba nesse tempo a restauração de todas as coisas. Deus quer restaurar tudo em nós. Deus quer restaurar tudo em nós, e o tempo é hoje, o tempo é agora. Arrependei-vos. Diga: Senhor, eu quero. Diga, meu irmão, eu quero, Senhor, me arrepender dos meus pecados e receber o refrigério que vai me levar a crescer de fé em fé. Levante a sua mão agora aos céus, em nome do Senhor Jesus. A fé que está sendo gerada no seu coração por meio da sua entrega, ela te capacita a iniciar e a terminar cada projeto, ou cada lugar que você entrar, cada ciclo da sua vida, você vai iniciar e terminar com saúde. Cada passagem de ciclo da sua vida, você vai passar com saúde. Oh, Deus vai te levantar de maneira poderosa, e o nível do refrigério sobe no seu coração, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, e você alcança lugares altos. Em nome de Jesus, receba essa unção sobre a tua vida e faz uma festa para o Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Que oportunidade. Não dá mais tempo, mas essa é a oportunidade de chorar, de clamar, de plantear, de pedir perdão. Dá tempo, faz na tua casa, faz no teu quarto, fecha a porta, fala: cabeção, Pedro mandou tu te arrepender. Amém? Levante a sua mão na direção da sua casa, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom. Vá para o melhor resto de semana da sua vida, receba o refrigério na sua alma e seja fortalecido. Deus abençoe.